Recentemente retomamos esta minissérie para contar o destino. Alguns circuitos receberam a fórmula, mas por vários motivos saíram da categoria, tendo destinos diversos. Neste remake, no primeiro capítulo, mostramos o destino dos circuitos de Buenos Aires, Long Beach, Sochi e Scandinavian Raceway. E desta vez, é a hora da segunda parte dessa história, onde vamos contar o destino de outros 4 circuitos ao redor do mundo. O que aconteceu com as pistas depois da passagem da categoria máxima. E será que existe a chance de que eles voltem à Fórmula 1 em um futuro próximo? Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao capítulo 2 do destino dos circuitos que deixaram a Fórmula 1. A história de hoje começa em um circuito que integrou a Fórmula 1 em 2020 e 2021. Sua breve aparição nos levará ao velho continente, em Portugal, para conhecer a história do Autódromo de Portimão. O nome oficial da pista é Autódromo Internacional do Algarve, um traçado permanente localizado justamente na região de Portimão, em Portugal. Criado em 2008, ao contrário de outros circuitos do mundo, sua história é recente. Além disso, seu conceito não surgiu em torno da fórmula. Além disso, sediou o Grande Prêmio de Portugal em 2020 e 2021 na Fórmula 1. O circuito foi idealizado em 2002 por empresários e governos locais para sediar corridas, que ajudasse a valorizar a região e atrair mais turistas para a cidade, famosa por suas belezas. No entanto, para o governo local era impossível arrecadar o financiamento necessário para esse projeto, e durante vários anos a ideia simplesmente ficou no ar, sem poder ser realizada. 3 anos após a tentativa, o Ministério da Economia e do Meio Ambiente de Portugal aprovou o orçamento, permissões ambientais, terrenos para criar a pista e concedeu 10 anos de isenção de impostos. E uma vez tendo os recursos que tanto haviam solicitado, a pista começou a ser construída em fevereiro de 2008 pela Parcagar, com projeto do arquiteto Ricardo Pina. Em apenas 7 meses, o circuito foi concluído e inaugurado com uma corrida do Mundial de Superbikes, graças ao fato de que desde o início teve a certificação máxima da Federação Internacional de Motociclismo. Nos primeiros anos, a pista não tinha grau máximo da FIA para receber a Fórmula 1, apenas a homologação 1T, permitindo todas as competições automobilísticas, exceto a Fórmula 1. O circuito podia ser usado para testes da categoria máxima, e a Fórmula 1 aproveitou isso com várias equipes fazendo testes nesse circuito, que inclusive fez parte da pré-temporada ITES do ano de 1990. Desde então, o circuito passou a receber provas da GPTU, Campeonato Mundial de FIA GTI e diversas competições europeias. Mas ainda estava longe de receber os eventos mais importantes do mundo, como a MotoGP ou um Grande Prêmio de Fórmula 1. Logo surgiram problemas econômicos que pararam outras obras na pista, como hotel, parque tecnológico e residências próximas ao circuito. O Estado precisou salvar financeiramente o circuito, permitindo a conclusão das obras pendentes. Mas ficou reforçada a ideia de que para que o circuito fosse um sucesso, seriam necessários mais eventos de maior renome nessa pista. No entanto, só em 2020 é que as principais categorias do automobilismo mundial viriam a este circuito para competir. A pandemia do vírus desmonetizador de vídeos chegou em 2020. A Fórmula 1 e a MotoGP precisaram criar calendários de emergência para realizar a temporada de Fórmula 1. Portimão se candidatou para ser o substituto de algumas das etapas que foram canceladas naquela temporada. A Fórmula 1 considerou perfeita sua localização geográfica e a possibilidade de realizar corridas aqui. Assim, em 25 de outubro de 2020, a Fórmula 1 competiu pela primeira vez neste circuito, para dar vida, depois de 24 longos anos, ao Grande Prêmio de Portugal Ego. Em 2021, etapas do calendário original ainda não podiam ser realizadas devido ao coronavírus. Portugal sediou pela segunda vez um Grande Prêmio de Fórmula 1. Apesar do sucesso, com pilotos e fãs elogiando as curvas desafiadoras e mudanças de elevação da pista. Após 2021, a categoria máxima não voltou a correr neste circuito. Agora vamos responder à primeira pergunta. Por que a Fórmula 1 deixou o circuito esportivo? Eu acho que muitos já imaginam, mas a resposta é muito simples. É que Portugal e esse circuito nunca fizeram parte dos planos oficiais da Fórmula 1. Foram recursos emergenciais usados para substituir etapas removidas do calendário. Portimão não tinha contrato com a Fórmula 1 nem planos de receber a categoria.
Quando tudo voltou ao normal em 2022, a Fórmula 1 retomou seu caminho e recuperou as etapas contratadas. Simplesmente foi uma questão das coisas voltando ao seu curso natural. Naqueles momentos, as autoridades portuguesas não demonstravam interesse em ter uma etapa novamente, mas isso mudou radicalmente nos últimos dias. Mas bem, uma vez entendido isso, vamos ver qual foi o destino do circuito após a saída da Fórmula. Obviamente, a pista continua existindo e conta não apenas com a certificação Grau 1, que permite receber grandes prêmios de Fórmula 1, mas também com a certificação mais alta da Federação Internacional de Motociclismo, que permitiu sediar eventos também da categoria máxima de motos, a MotoGP. Além disso, todas as edificações que foram construídas ao longo dos anos foram mantidas em bom estado e as competições continuam acontecendo normalmente. O circuito segue em ótima forma e impressiona visualmente. A pista foi recapeada ao longo dos anos para se atualizar. Seguiu recebendo eventos de Superbikes, European Le Mans Series, Fórmula 4 e atualmente seu principal evento é uma etapa da MotoGP. Desde 2020 este circuito segue ativo e funcional graças às visitas contínuas. Agora, sabendo disso, a Fórmula 1 pode retornar a este circuito em breve. Muitos já sabem disso, a questão não é se ela vai voltar, mas quando isso ocorrerá. No fim de 2025 veio a surpresa. Portimão voltará ao calendário em 2027, após assinar contrato de 2 anos com a principal categoria do automobilismo. Isso surpreendeu muitos fãs, pois se sabia que a Fórmula negociava com países como Tailândia, África do Sul ou Ruanda para incluir uma etapa no calendário. E pelo menos por enquanto, o vencedor de todas essas negociações acabou sendo o Circuito de Portugal, que terá um contrato curto de apenas 2 anos, onde quero pensar que vão avaliar como o evento funciona. Assim, poderíamos mantê-lo na Fórmula 1 por muitos anos ou eles podem sair novamente. Mas pelo menos por mais 2 temporadas teremos a montanha-russa portuguesa sem medo de errar, um dos melhores circuitos do calendário e um grande prêmio que certamente marcará quando a Fórmula 1 voltar em 2027. Na segunda história deste vídeo, vamos ao país do sol nascente, saindo da Europa para a Ásia, conhecer o circuito que sediou apenas 2 grandes prêmios e fica na prefeitura de Okayama. O circuito do qual vamos falar antes era conhecido como TE Circuit AIDA e hoje em dia é chamado de Circuito Internacional de Okayama. Uma pista na prefeitura com o mesmo nome, onde em Circuito a Fórmula. A história desse circuito começa nos anos 80, como um experimento. Ela foi construída pelo magnata dos campos de golfe japoneses, Hayami Tanaka, que queria aplicar conceitos de clubes de golfe aos esportes a motor, com o objetivo de permitir que milionários usem seus carros de alto desempenho em um ambiente controlado. Em 1989, ele vendeu alguns campos de golfe e iniciou o financiamento para construir o circuito. Ele pretendia cobrar 15 milhões de ienes, cerca de 120 mil dólares, dos membros. Assim, qualquer um poderia se tornar sócio e aproveitar todas as comodidades do circuito. E embora possa parecer uma ideia extremamente arriscada fazer algo assim, o cara sabia vender. Conseguiu que 350 pessoas assinassem e fechou acordos com Toyota e Nissan para uso do circuito. Com o financiamento, ele comprou um terreno e construiu nas montanhas de Okayama. O circuito de corridas, que teria recebido 100 milhões de dólares em investimentos, teria uma pista de 0,7 quilômetros de extensão. Concluído em 1990, o circuito foi inaugurado como AIDA TI Circuit, com TI representando Tanaka International e AIDA, referente à cidade mais próxima do circuito. Os fãs de automobilismo encontraram um circuito pequeno, porém com curvas desafiadoras e elevações interessantes. Em 1992, o circuito recebeu o Campeonato Japonês de Turismo, iniciando as competições no local. Mas Tanaka tinha os olhos voltados para um objetivo muito mais ambicioso para seu novo e reluzente circuito. Nada mais, nada menos do que sediar um grande prêmio de Fórmula 1. Naquela época, para atingir esse objetivo, era preciso agradar Bernie Ecclestone, dono dos direitos comerciais da categoria. Mas a questão aqui é que isso foi muito fácil para o Sr. Tanaka conseguir convencê-lo, já que Bernie Ecclestone queria mais etapas na Ásia que trouxessem mais dinheiro para a categoria. O Japão era um mercado muito lucrativo, onde a Fórmula era extremamente popular e a Honda obtinha grande sucesso na principal categoria do automobilismo.
a entrada de pilotos japoneses e a popularidade de Ayrton Senna, que era idolatrado. No Japão, era comum as TVs lotarem com pessoas assistindo à principal categoria do automobilismo e suas corridas. E claro, o Grande Prêmio também era um sucesso absoluto. Suzuka tinha tanta concorrência e demanda por ingressos que muitas vezes eram feitos sorteios para decidir quem poderia comprá-los. Para assistir ao vivo o Grande Prêmio do Japão? Então, havia tanta demanda que surgiu a oportunidade de talvez realizar um segundo Grande Prêmio neste país. Tanaka visualizou isso e convenceu Bernie Ecclestone e o governo de Okayama, que investiu para realizar a ideia. Assim, em 1994 surgiu o Grande Prêmio do Pacífico, a segunda corrida no Japão com esse nome. Já que, como eu disse, Suzuka era a dona do Grande Prêmio oficial do Japão, e existe uma regra de que só pode haver um Grande Prêmio por país na Fórmula 1, para contornar isso, a categoria usa nomes diferentes para outros grandes prêmios na mesma região. Assim, Okayama sediou seu Grande Prêmio em 1994. A Fórmula 1 e os pilotos enfrentaram um circuito técnico com ultrapassagens muito difíceis, e que presenciou 2 vitórias de Michael Schumacher, campeão das edições de 1994 e 1995 deste Grande Prêmio. E quanto ao espetáculo que ofereciam? As corridas eram processionais com pouca ação, pois as curvas e retas curtas deste circuito não favoreciam disputas na categoria. Após a edição de 1995, a Fórmula 1 foi embora e nunca mais voltou a correr neste circuito. Agora bem, vamos para a primeira pergunta sobre este circuito. Por que a Fórmula 1 abandonou o circuito de Okayama? Bem, são vários motivos que precisamos analisar. O primeiro é que, apesar do circuito ser bonito e desafiador, cresceu em um lugar isolado, onde Deus parecia ausente e longe da civilização. Ao redor da pista não havia nada e as cidades próximas estavam a centenas de quilômetros. O acesso exigia percorrer longas estradas rurais estreitas, tornando caótica a mobilização da equipe da Fórmula 1 e dos fãs. Como quase não havia hotéis nem na cidade mais próxima desse circuito. Ou seja, a ida não tinha capacidade hoteleira suficiente para dar suporte aos muitos fãs que queriam ir ao evento. Portanto, logisticamente falando, esse Grande Prêmio era um caos ano após ano. Financeiramente, também não gerava grandes lucros com a entrada do circuito na Fórmula 1. A queda da popularidade do circo no Japão coincidiu com a saída da Honda da categoria. Ayrton Senna morreu em 1994. E no Japão, houve o estouro da bolha econômica, que afetou gravemente a realização de alguns eventos. Por isso, o governo de Okayama e o Sr. Tanaka, após 2 edições, viram que a Fórmula 1 não daria certo na região. Antes de organizar outro grande prêmio e ter mais prejuízo econômico, decidiram sair do calendário para a temporada de 1996 e depois disso, a da temporada. Agora é hora de responder a principal dúvida do vídeo. Qual foi o destino do circuito de Okayama? Pois bem, a pista ainda existe hoje em dia, mas é ocupada principalmente por categorias nacionais do automobilismo, com pouquíssima presença de campeonatos internacionais. Além da Fórmula 1, os principais eventos nesse circuito foram a Super Fórmula japonesa, que deixou o traçado em certo ano, e o WTSC, presente entre o ano passado e este. Hoje em dia, ela é frequentada principalmente por entusiastas de carros de categorias japonesas inferiores. O Sr. Tanaka vendeu o circuito em 2003 por causa de uma crise financeira e a pista foi adquirida por outras pessoas. Assim, ela deixaria de se chamar Aida T Circuit e passaria a usar o nome atual. Mas a pista em si continua existindo, ainda é utilizada, embora já não tenha tanta presença no mundo das competições automobilísticas. E claro, se você está se perguntando, ela ainda está no meio do nada. Será que a Fórmula pode voltar a esse circuito no futuro? De forma alguma. O circuito ficou desatualizado, perdeu a certificação de grau 1 e agora possui grau 2. Além disso, se a Fórmula 1 quisesse outra corrida no Japão, o país possui circuitos melhores e mais bem localizados. Porque, embora a rede de estradas da região tenha melhorado consideravelmente desde aquele Grande Prêmio do Pacífico, o circuito continua tendo os mesmos problemas de sempre. A pista fica no meio do nada, longe da civilização, e o transporte continuaria sendo um caos. Além disso, a situação financeira do autódromo dificilmente é forte o bastante para atrair a Fórmula 1 e que não existe realmente interesse da prefeitura de Okayama em ter um grande prêmio e tudo o que isso envolve. Por isso, parece impossível que esse circuito volte a receber a Fórmula 1 em qualquer prazo.
Por isso, a última corrida da Fórmula 1 foi em 1995 e, salvo um milagre, isso não deve mudar na história. Para o próximo relato voltaremos a outro projeto mal sucedido nos Estados Unidos, algo comum na época. Outro daqueles circuitos que surgiram na febre de ter grandes prêmios em solo norte-americano. Agora vamos para o Arizona, entre 1989 e 1991 na maior categoria do automobilismo mundial. Visitou as ruas de Phoenix, sede do Grande Prêmio dos Estados Unidos por 3 temporadas no circuito de rua. Outro desses grandes prêmios que nasceram como experimentos ambiciosos para atrair a Fórmula 1 para o gigante país norte-americano e que bateram forte no muro. Mas para te contar sobre esse fracasso, vamos começar pelo início da nossa história. A competição foi criada pela Câmara Municipal e Prefeitura de Phoenix. Pretendiam reurbanizar o centro e revitalizar uma área pouco valorizada pelos moradores devido à falta de atrativos. Consultaram o promotor imobiliário Howard Pinn, que sugeriu criar uma competição automobilística para valorizar essa área da cidade. Observando que esse experimento funcionou em outros lugares dos Estados Unidos, especialmente em Long Beach, nos anos 1980 e seguintes. Avaliou-se criar um circuito de rua no centro da cidade e trazer categorias populares como IMSA e IndyCar. Ou também tinham a ideia de criar zonas de frenagem e trazer a fórmula diretamente, como eu disse. O pessoal de Phoenix se inspirou no projeto de Long Beach, que deu certo ao reposicionar a imagem da cidade com uma competição de Fórmula 1. Você lembra daquele vídeo que fizemos? Eles contrataram Chris Puck, líder do projeto de Long Beach, para avaliar se poderiam repetir o sucesso. Mas em Phoenix, e entre todos, chegaram à conclusão de que sim, de fato, esse era o caminho para valorizar a imagem do centro dessa cidade. Por isso, nos anos seguintes, reuniram verba com financiamento privado e recursos públicos. Com isso, reuniram-se com Bernie Ecclestone para tentar garantir a etapa nos Estados Unidos. E graças ao fato de que Detroit já não queria mais sediar eventos de Fórmula por situações que vamos te explicar em outra história, surgiu a possibilidade de que o Arizona tivesse seu grande prêmio. Assim, o acordo foi firmado por 5 anos e o centro de Phoenix ganhou seu circuito para receber a principal categoria do automobilismo a partir de 1989. O acordo foi fechado em 13 de janeiro de 1989. A corrida foi marcada para 4 de junho daquele ano, restando aos organizadores menos de 5 meses para montar circuito, arquibancadas e prédios dos boxes. Sim, isso já parece absurdo, ainda mais considerando que Phoenix é muito quente nessa época. Mesmo assim, havia pressa. A pista seria construída rapidamente, resultando em um circuito de 0,8 km no centro da cidade, conforme o plano original. Eles conseguiram terminar o circuito e garantir um lugar no calendário. A pista, por ser um circuito de rua, tinha muitas curvas de 90 graus e era criticada pelos pilotos por ser extremamente plana. Claro que a largura das ruas e as retas longas facilitavam as ultrapassagens. Nessa pista ocorreram batalhas espetaculares como a de Senna contra Gianna Lezzi em 1991. E claro, uma enorme carnificina de carros que ou batiam ou tinham problemas de confiabilidade. E isso dava vida a corridas onde poucos carros terminavam e onde havia uma certa incerteza quanto aos resultados. Em 1991, o circuito mudou, foi encurtado e as curvas da Rua E. Monroe e da Rua 5 foram eliminadas, devido à construção do estádio do time de basquete Phoenix Suns. Mas, na verdade, com essa mudança, o circuito não mudou muito e também não era possível fazer muita coisa, considerando os recursos que se tinha. E durante essas 3 temporadas, o maior vencedor foi Ayrton Senna, que conquistou as vitórias de 1990 e 1991. Mas depois desse grande prêmio de 91, apesar da grande batalha de Senna contra Lezzi e do contrato de 5 anos com a categoria máxima, no fim a Fórmula 1 deixou a cidade e nunca mais voltou. Vamos direto à primeira pergunta. Por que a Fórmula 1 deixou o circuito de Phoenix? Porque qualquer barraca de comida de rua do seu país era mais preparada e organizada que os responsáveis por essa competição. Esperava-se arquibancadas cheias e sucesso comercial. No primeiro ano, o evento foi em junho, um dos meses mais quentes, quando as pessoas evitavam sair para atividades ao ar livre. Após o fracasso, mudaram a data nos anos seguintes para evitar o calor, mas o público continuava pequeno. Bernie Ecclestone culpou o circuito por não comportar mais de 20 mil assentos, o que resultou em público menor que o esperado pela Fórmula 1.
Portanto, apesar de mudar a data para um período em que a temperatura era muito mais baixa, e apesar de ter alterado a data, a presença de público continuava baixa. Rumores diziam que Bernie Ecclestone negociava levar o Grande Prêmio para Manhattan e Las Vegas, mas isso nunca aconteceu. Apesar do fracasso de 1989, 1990 e 1991, os organizadores ainda queriam manter seu grande prêmio. Mas foi a própria categoria que disse: "Muito obrigado e tudo mais, mas estamos indo embora daqui." O contrato dos organizadores foi cancelado sem explicação e os 2 anos finais não ocorreram. A Fórmula 1 rompeu o contrato. Os organizadores foram indenizados e assim, Phoenix e seu circuito desapareceram do calendário, deixando nossos protagonistas prontos e definitivamente muito agitados, entendendo que Bernie realmente passou a perna neles. Rico. O que aconteceu com o circuito de rua de Phoenix? Após o fracasso, a pista ficou inutilizada e não houve outra competição para substituir a Fórmula 1. As categorias americanas, como NASCAR e IndyCar, usavam o oval do Phoenix Raceway, que tinha localização e instalações melhores. Assim, o centro da cidade perdeu totalmente o interesse em organizar eventos de automobilismo. E como todo circuito de fórmula que despertasse algum interesse, eventos. Pouco restou do antigo circuito, exceto um mural na Avenida Central, a 1 quilômetro dali, em homenagem ao maior vencedor, Ayrton Senna. Em 2007, tentaram reviver as corridas no centro propondo uma competição de rua, da então chamada Champ Car World Series. Por falta de orçamento, isso nunca se concretizou e nem era certo que usariam o circuito. Particularmente por isso, no final das contas, simplesmente o circuito deixou de existir e nunca mais voltou a ser utilizado por nenhuma outra competição. Diante do que ocorreu, a resposta parece clara, mas é preciso perguntar: a Fórmula pode voltar a esse circuito? De jeito nenhum. A Fórmula 1 não deve voltar a esse circuito e provavelmente nem tem interesse nessa cidade, apesar do crescimento da Fórmula nos estúdio. Se o grande circo quisesse uma 4ª corrida nos Estepa, certamente priorizaria cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles ou o circuito de Indianápolis. Além disso, não se ouviu nos últimos anos nenhum tipo de interesse do Arizona em voltar a receber a Fórmula 1. Assim, a resposta é clara, não sendo prioridade da categoria principal e quase sem interesse regional. Acredito que a Fórmula 1 seguirá distante de Phoenix e mesmo que volte ao Arizona, não será nesse circuito. Assim, Fórmula 1 e Phoenix seguirão separados. Nesse divórcio particular, onde nenhum dos dois ficou satisfeito, nenhum deles quer repetir a experiência, e do que um dia foi, um circuito que já foi sede do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Hoje isso praticamente não existe mais e dificilmente voltará. Com o capítulo de hoje, embarcamos na última viagem a um continente ambicionado pela Fórmula nos últimos anos. Se forem espertos, saberão que é a África. Vamos então para a África do Sul falar de um circuito na província de Gauteng. A África do Sul sediou o Grande Prêmio de Fórmula 1 de forma intermitente entre 1962 e 1993. As primeiras competições no país ocorreram no circuito de rua Prince George, em East London, de 1967 a 1993. O circuito de Kyalami sediou este grande prêmio. A história dessa pista, conhecida durante muitos anos como o coração do automobilismo africano, data dos anos 60, ano em que entusiastas locais planejaram criar instalações para o automobilismo e substituir o antigo circuito de East London. Um dos pilotos locais, Alex Blinknaut, natural de Joanesburgo, foi o encarregado de estudar o projeto para a realização de um circuito de corridas que ficasse nesta cidade. O prefeito de Joanesburgo, Dave Marais, motivado pela paixão por criar um complexo automobilístico, organizou uma reunião com entusiastas para fundar o Clube do Automobilismo da África do Sul. Assim, poderemos avançar nas negociações para criar uma pista de corridas. Diversos interessados quiseram viabilizar isso e sugeriram vários locais na cidade para a construção. No final, decidiu-se construir o circuito na região montanhosa de Kyalami. Em outubro de 1961 foi criada sua primeira versão. Era uma pista de 4.094 quilômetros com longas retas, curvas amplas e muitas mudanças de elevação. Foi inaugurada com uma competição de 9 horas e a corrida Randy Spring Trophy. A proximidade do circuito com Joanesburgo garantia o sucesso de todas as competições realizadas.
Ótimas pistas do circuito graças às arquibancadas bem planejadas e aos sucessos dessa competição. E aproveitando uma visita das autoridades do mundo do automobilismo internacional, foi que se negociou a chegada da Fórmula 1 para o ano de 1967, quando a África do Sul voltou a ter uma competição de Fórmula 1. Mas agora, neste circuito em particular, que rapidamente conquistou o coração dos fãs e dos pilotos, que destacavam muito o circuito, o quanto era desafiador e o realizava-se no circuito e realizava-se, e realizava-se no circuito e realizava-se no circuito, e realizava-se no circuito, e o circuito, e realizava-se no circuito, e se realizava no circuito, realizava-se no circuito e realizava o circuito. Em depressão extrema se carregado de muita tensão política, a situação do apartheid terminou em 1991 e parece. Então, numa tentativa de salvar a pista, metade do terreno onde estava o circuito acabou sendo vendida e foi construído outro complexo que mudaria completamente seu design de forma radical, tornando-se uma pista muito mais lenta e técnica, mas que ao mesmo tempo continuava sendo um desafio. Isso permitiu que competições internacionais retornassem gradualmente ao reformado Kyalami, resultando em um acordo com a Fórmula para voltar ao circuito. Em 1992 e 1993, duas corridas bem recebidas indicavam longa permanência da África do Sul na categoria. Após 1993, a Fórmula 1 deixou o país e até hoje não conseguiu retornar ao antigo coração do automobilismo africano. Vamos à primeira pergunta: por que a Fórmula 1 deixou o circuito de Kyalami? Resumindo, rapidamente, isso se deve a problemas financeiros e ao fato de que o promotor da corrida foi preso por fraude. Por causa disso, o circuito teve que ser vendido para a Associação Sul-Africana de Automobilismo. E mesmo tendo conseguido salvar a pista, conseguir orçamento suficiente para organizar uma competição de fórmula era algo praticamente impossível. Sem apoio do governo, financiamento privado e com poucos recursos, era impossível. Os donos do circuito não conseguiam arcar com as altas exigências econômicas da categoria para sediar um grande prêmio. Decidiram se afastar e não participar da temporada. O que essa história pode ser resumida em duas situações muito simples: dinheiro e corrupção, que acabaram matando o possível retorno da África do Sul ao calendário da Fórmula. Com isso, qual foi o destino do circuito sul-africano? Felizmente para o automobilismo local, o circuito ainda existe, apesar do que foi dito antes. Durante muitos anos, o circuito sobreviveu tornando-se um centro de exposições e graças a corridas locais. No entanto, o circuito mudou de mãos muitas vezes. Após a venda em 1993, a pista foi leiloada em 2014 e agora pertence ao presidente da Porsche na África do Sul. Hoje, o circuito cedia eventos da marca alemã e segue com eventos de automobilismo. Em 2015, passou por grande reforma, modernizando a imagem e melhorando a segurança da pista. Agora tem acreditação grau 2, podendo sediar eventos internacionais, exceto Fórmula 1. Portanto, a pista ainda existe e continua sendo muito utilizada, tanto para corridas quanto para testes de veículos pelo pessoal da África do Sul. Agora, a última pergunta do dia sobre o circuito: o que aconteceu com ele? O que? Desculpa, Ferrados, o circuito? Quem colocou o circuito? Quem colocou o circuito? Quem colocou o circuito? Quem colocou o circuito e o calendário da Fórmula? Em 2022, disseram que esse circuito substituiria o Grande Prêmio da Bélgica, mas as negociações não avançaram, devido ao fato de que o circuito precisa de uma modernização para ser convertido ao grau 1 de certificação da FIA e, com isso, poder receber a categoria máxima. Isso congelou a discussão sobre o retorno da África do Sul à Fórmula 1, e por anos o interesse pareceu sumir. Em 2025 foi apresentado à FIA um plano de remodelação para obter a licença de grau 1, que foi aceito pelo órgão. Afinal, o que precisam fazer para obter a certificação? Não é sobre mudar o traçado, mas o que realmente devem alterar. São áreas de escape, barreiras, drenagem do circuito e ampliação dos boxes e paddock. Se fizerem a remodelação e fecharem acordo com a Fórmula 1, podem encerrar mais de 30 anos sem o Grande Prêmio da África do Sul. Assim, ambos querem definir especificações, por isso a resposta é sim. A Fórmula 1 pode retornar à África do Sul e a esse circuito, mas enfrentará muitos obstáculos. Existe uma possibilidade real de que Kyalami voltar a receber a Fórmula 1 em alguns anos.
Não parece uma possibilidade remota, parece uma possibilidade muito real, mas ainda há um longo caminho para que ambas as partes consigam chegar a um acordo. Assim se concretiza a grande ambição da principal categoria desde o circuito. Mas, senhoras e senhores, encerramos o segundo capítulo do remake sobre os circuitos que saíram da Fórmula 1. E aí, você já conhecia a história de algum deles? Você gostaria do retorno de algum deles à Fórmula 1? E de quais circuitos para o terceiro capítulo? Quando lançarmos essa parte da minissérie, compartilhem suas opiniões nos comentários. Eu, sem mais, me despeço dizendo que se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu estiver postando um novo vídeo e compartilha esse aqui com seus amigos também. Assim, te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link vai estar na descrição desse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo em breve. Para mais conteúdo automotivo no canal Skyline Racing, obrigado por acompanhar. Até logo!